Olá, quarentenas! Como vão vocês? Sou eu, professor Reginaldo, professor de Química, e aí eu achei por bem fazer a narração do slide para a gente dar continuidade ao nosso assunto, mesmo a gente não tendo live essa semana. Na verdade, a gente teria que ter um número muito grande de lives e eu acho que iria complicar um pouquinho. Então, estou fazendo esse áudio no slide aqui, que fica mais fácil para você estudar na hora que você puder, na sua organização. Correto? Então, a aula de hoje, de Química 2, se encontra é a aula 3 da apostila 2D. Se você prestar atenção, nós já estamos terminando as discussões quanto à solubilidade, ok? E as questões do preparo das soluções. E aí é uma coisa bem simples, bem tranquila. A gente vai falar sobre diluição de soluções, falar rapidamente sobre evaporação e mistura de soluções de mesmo soluto, quais são os procedimentos, os raciocínios. Mas antes disso, eu quero discutir os 4 exercícios que eu passei para vocês no portal educacional. Então vou corrigir rapidinho 3 deles, um quarto vai ficar mais para o final, porque tem a ver com o assunto, certo? Então, uma das questões falava assim, né? Estudos sobre as propriedades do guaraná mostram que ela retarda a fadiga e, por consequência, aprimora o desempenho físico. A análise química do guaraná mostrou uma composição variada. Entre as substâncias encontradas estão 40% de amido, 61% de açúcar, cafeína 2,97%. Peraí, vou voltar porque eu acho que eu falei 61. Se eu falei 61, tá errado, tá? São 6,1% de açúcar, 2,97% de cafeína e elementos como potássio, que se encontram na concentração de 609 miligramas para cada 100 gramas de guaraná, e o ferro, 6,2 miligramas para cada 100 gramas de guaraná. Supondo-se que uma pessoa tome diariamente 1,3 gramas de guaraná dissolvida em um copo de água de 200 mililitros, que é um copo comum, esses copos americanos que a gente tem em casa, ele pede para você calcular duas coisas: determinar a massa do ferro presente ali no meio e a concentração de açúcar ingerida. Então são dois cálculos que a gente tem que fazer. Então eu vou começar calculando a massa do ferro. Então, a partir da concentração do ferro, eu sei que em 100 gramas de guaraná eu tenho 6,2 miligramas de ferro. E ele diz que foram ingeridos, num copo de 200 mililitros, 1,3 gramas de guaraná. Então eu faço uma regra de 3 simples, né? E chego ao resultado da massa em torno de 0,0806 miligramas, presentes nessa quantidade de guaraná que ele toma por dia. Então eu acredito que vocês não tenham tido dificuldades para resolver essa conta. Você poderia arredondar o resultado, e aí o resultado seria 0,08 miligramas, sem muito mistério. Agora, para o cálculo da concentração de açúcar, eu de novo preciso quantificar a quantidade de açúcar. E aí eu utilizo os dados da porcentagem. Então, se eu tenho 6,1% de açúcar, você pode fazer 6,1 grama de açúcar em 100 gramas de guaraná. Ou então fazer 100% de guaraná é igual. Então a gente chega, né, no resultado de 0,0793 gramas de açúcar nessa quantidade que ele tomou. Se ele quer concentração, eu vou fazer a concentração em gramas por litro, ok? Então eu só vou dividir o 0,0793 por 0,2, que são 200 mililitros que eu converti para o litro, achando a resposta de 0,3965 gramas de açúcar por litro. Se eu fosse arredondar o resultado, eu poderia colocar até, ele poderia aparecer como 0,4 gramas por litro. Tranquilo? Vamos continuar então. Um segundo problema que apareceu lá no portal dizia assim, olha, em condições ambientes, ou seja, pressão atmosférica, temperatura média, tudo tranquilo, o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, é uma substância molecular gasosa desta forma, que quando dissolve em água, ele ioniza e passa a apresentar o caráter ácido. Vocês já devem lembrar disso nas nossas discussões sobre ácido e base que a gente tem feito durante esses anos todos. E é aí que eu tenho a característica do ácido clorídrico. Ele, na forma pura, ele não é ácido, ele é um cloreto de hidrogênio. A característica ácida só surge quando ele está ionizado.
Então ele está admitindo uma solução aquosa, ou seja, HCl já está ionizado na água, saturada de HCl, com concentração percentual mássica, ou seja, a porcentagem a massa, de 36,5% e a densidade igual a 1,2 kg por litro. A partir desses dados, ele quer que você calcule a concentração da solução em mol por litro e nomeie a força intermolecular existente entre o HCl e a água. Como é que a gente resolve esse problema? Eu vou me basear a partir da densidade. Então, pelo dado e a informação da densidade, interpretando esses dados, eu sei que em 1 litro da solução, a massa dessa solução é igual a 1.200 kg, certo? Então, a partir daqui, eu vou aplicar a porcentagem. Então, 1.200 gramas, não é isso? Então, aqui está errado, não são 1.200 kg, são 1.200 gramas. Tira esse K daqui, certo? Eu converti para grama e coloquei que em 1.200 gramas de solução, que é o meu total, né, 100%. E aí eu descubro a massa do HCl porque eu sei a porcentagem, que é 36,5%. E aí eu chego no valor que a massa do HCl nessa solução, nesse 1 litro, é em torno de 438 gramas. Eu quero a solução, a concentração em mol por litro. Então eu vou fazer uma regra de 3 usando o dado da massa molar. Então eu calculei, conferi as massas do hidrogênio e do cloro e cheguei ao resultado de 36,5 gramas por mol. Montei a regra de 3 e descobri que nessa massa de 438 gramas eu tenho 12 mols do HCl, do cloreto de hidrogênio. E aí fica óbvio, essa é o número de mols presentes nesse 1 litro de solução. Então, minha concentração final, né, a concentração em mol por litro, dão 12 mols por litro. Para quem, por curiosidade apenas, né, essa mistura de 12 mols por litro é a forma mais pura que a gente encontra o ácido clorídrico comercial, né, comprado em vidros, com grandes concentrações. E a partir dela a gente faz diluições para diminuir essa concentração e utilizar em práticas, em experimentos no laboratório, ok? Então você teria que fazer esses cálculos todos e chegar na resposta de 12 mols por litro. A força intermolecular entre a água e o HCl é o dipolo-dipolo, mas na aula da semana que vem a gente discute isto com mais intensidade, ok? Continua. Outra questão dizia assim, olha, um bom vinho apresenta uma graduação alcoólica de cerca de 13% volume e volume. Então, tanto aqui eu tenho informações quanto ao volume do soluto e o volume da solução. Levando-se em consideração que a densidade do etanol é 0,789 gramas por mililitro, ele quer que você calcule a concentração do etanol em mol por litro. E aí te dava alguns dados. Então é o seguinte, pessoas, às vezes a pessoa ela fica meio perdida no que fazer, no que calcular. A gente trabalha em cima dos dados, né? E às vezes a própria unidade, né? A grandeza que é utilizado para a significação das características da mistura servem para a gente resolver. Então, eu quero saber a concentração do etanol em mol por litro. E eu tenho a concentração do etanol em porcentagem. Então a gente utiliza essas informações para converter para isso daqui. Então observe o seguinte. Quando eu falei que eu tenho 13%, eu posso afirmar que eu tenho 13 mililitros de etanol em 100 mililitros de vinho, correto? Volume me permite utilizar a unidade que eu quiser dos dois lados. Por que eu usei esses 13 mililitros para 100 mililitros? Porque se eu passo para calcular 1.000 mililitros, eu já tenho 1 litro da quantidade que eu preciso. Então, obviamente, de 100 para 1.000 aumentou 10 vezes, então eu tenho que ter 130 mililitros de etanol nesse vinho. Sabendo o volume, eu posso trabalhar em cima da densidade. Então, 1 mililitro de etanol tem massa igual a 0,789 gramas. 130 mililitros, e aí eu faço a regra de 3 simples e chego na resposta de 102,57 gramas de etanol. Sabendo a massa, aí eu aplico a massa molar, descubro o número de mols e automaticamente eu tenho a concentração. Então, a massa molar do etanol
que é C2H5OH, dá 46 gramas por mol de etanol. Então eu faço de novo uma regra de 3 simples, né, para descobrir quantos mols eu tenho em 102,57 gramas e acho o valor o valor de 2,23 mol. Professor, eu posso arredondar? Pode, para uma prova objetiva não tem muito problema. Essas questões discursivas não costuma se recomendar, não é recomendado arredondar, porque para cada resultado que você arredonda, você impute erro. Então talvez ao final do problema, você chega num resultado que está muito diferente do que era esperado do candidato, certo? Então eu tenho 2,23 mol, e aí eu descubro que a concentração do etanol é igual a 2,23 mol por litro de vinho. É uma concentração alta, correto? Lembrando que o vinho tem em torno de 13%. Existem algumas bebidas alcoólicas aí que chegam a mais de 50% de etanol na mistura, correto? Espero que tenha sido tranquilo. Vou começar a discutir. Tem algumas outras questões aqui no meio que eu vou falar com vocês e a gente vai resolver nosso problema. Perdão. Aqui é rapidinho. Ele tem dois refrigerantes e a partir dos dados que ele nos forneceu, ele quer que a gente descubra a concentração em grama por litro de açúcar no refrigerante comum. Então os dados que ele nos dá a entender o seguinte, que as massas são desprezíveis. Você vai ler os problemas e você vai ver que ele tem a massa do refrigerante, desprezando, por exemplo, a massa das latas. Tem uma série de informações aqui. Então você vê que a diferença do refrigerante comum para o de refrigerante diet tem que ser a diferença quanto à quantidade de açúcar. Você vê que o refrigerante comum tem 331,2 gramas e o diet tem 313,2 gramas. Então faço subtração entre os dois e descubro que o refrigerante comum, essa latinha de 300 ml, tem 18 gramas de açúcar. E aí, meus caros, nada muito misterioso, eu vou fazer 18 dividido pelos 300 ml, acho a concentração de 60 gramas por litro. Ou seja, cada litro de refrigerante que você ingere, você está botando para dentro do seu corpo 60 gramas de açúcar. Ok? Então vamos lá. O que é, no final das contas, a diluição? Então a primeira discussão que tem que ser feita é não confundir diluição com dissolução. Dissolver é o fenômeno de preparo da solução, é acrescentar o soluto ao solvente, é fazer com que esse soluto se disperse ali na água, né, para a produção da solução, correto? Agora, diluir, para diluir, eu preciso ter a solução pronta previamente. Então já tenho o soluto disperso e o que eu faço na diluição é acrescentar mais solvente. Ao acrescentar mais solvente, eu aumento o volume. E ao aumentar o volume, eu aumento a capacidade de dispersão do soluto, porque eu tenho mais meio para ele se dissolver, se dispersar e interagir com as moléculas de água. Então, para qualquer cálculo de diluição, a gente usa uma expressão em que coloca a concentração e o volume como grandezas inversamente proporcionais. E essa igualdade ele provém a partir do fato de que a quantidade de soluto permanece a mesma numa diluição. Eu não estou mexendo com soluto, com quantidade, eu não estou acrescentando soluto, eu estou acrescentando solvente. Então, meus caros, essa expressão aqui, né, esse izinho que aparece indica concentrações e volumes iniciais. E o F, concentrações e volumes finais. E aí fica a seu critério. Tem problemas, tem textos, tem livros, tem professores em outras videoaulas que botam como situação 1 e situação 2, situação A e situação B, não tem problema. Aqui você coloca os parâmetros, né, correspondentes ao início, antes da diluição, e aqui posteriormente à diluição, correto? E aí, a medida de concentração você pode utilizar qualquer uma, desde que sejam as mesmas nos dois membros da equação. E o volume também. E não é porque a gente faz concentração em por litro que o volume tem que estar em litro, ele pode ser feito em mililitro também, desde que sejam as mesmas unidades. Então eu posso botar mol por litro, grama por litro, porcentagem, não tem problema. A unidade que você quiser colocar, você resolve.
certo? E esse raciocínio para diluição ele é válido também para evaporação de solvente. Então, se eu faço a evaporação, né, eu ponho a solução para ferver, por exemplo, a perda de água vai fazer com que o volume diminua. Então, o raciocínio ele também é mantido. E aí, por último, eu tinha dito que a concentração e volume eles têm relações inversamente proporcionais. Então, uma dica que a gente já tinha falado para vocês é o seguinte: fique atento. Às vezes eu fiz uma diluição e o volume inicial passou a ser, o volume final passou 5 vezes o volume inicial. Então, se o volume final aumentou 5 vezes, a concentração ela tem que diminuir as 5 vezes. Então, você pega o valor da concentração e divide por 5. Isso agiliza muito e muito os cálculos. Esses cálculos são comuns mesmo em laboratórios, exatamente pela questão que a gente compra soluções das indústrias em altas concentrações e a gente vai fazendo diluições para o uso de acordo com a necessidade. Então diminui a concentração, né, até para não ficar tão agressivo assim, poder manusear, né, devidamente equipado com luvas, jalecos e coisas do tipo. Mas para a gente poder utilizar esse material, a gente costuma fazer certas diluições e estocar a solução produzida. Então, vou fazer um exemplo rápido aqui. Eu tenho uma solução inicial, a concentração de 100 gramas por litro, né? E aí eu tenho um certo volume que é o que ele quer que a gente descubra. Ele adicionou água até completar o volume de 1000 mililitros. E essa concentração final ele calculou e foi para 40 gramas por litro. Então, a partir desses dados, ele quer que você calcule o volume da solução inicial. Então, aplicando lá aquela expressão de concentrações e volumes iniciais com as finais, né? Eu faço 100 vezes o VI, que é o volume inicial que ele quer que você calcule, é igual a 40 vezes 1000, que é o volume final. Então, fazendo os cálculos, eu descubro que o meu volume inicial tem que ser 400 mililitros. Então, fazendo aqui 400 mililitros, e ele adicionou água até 1000 mililitros, eu consigo prever que foram adicionados 600 mililitros d'água. Então, atente-se a isso também, porque às vezes o problema ele pede para você calcular o volume de água adicionado ou o volume de água retirado. Mistério, quer ver? Desculpa. Olha só, ele disse que o volume inicial era 0,1 litro e desse volume inicial eu coloquei água até o volume 0,5. Então o volume passou de 0,1 para 0,5, ele aumentou 5 vezes. Então a concentração, proporcionalmente, ela tem que diminuir 5 vezes. Então se você faz 20 dividido por 5, você acha a concentração final igual a 4 gramas por litro. Esses problemas que nos permitem fazer esse cálculo rápido, maravilha, a gente vai embora, certo? E qual o volume de água adicionado? Bem, se eu tinha 0,1 e eu fui para 0,5, eu adicionei 400 mililitros, né? 0,4 litros de água. E aí está o cálculo, né? Se você resolver essa conta, você vai achar o valor de 4 gramas e a diferença entre os dois volumes foi a quantidade de água que eu adicionei. Lembrando que esse raciocínio também é utilizado para as questões de evaporação de água, só que aí o volume final ele é menor do que o inicial e, consequentemente, a concentração aumenta, certo? Vou fazer esse aqui, que era mais um exercício que estava no portal, e diz o seguinte, né? Ele me dava esses dados de massa e de volume e pedia para completar o quadro com a concentração das soluções. Então aqui, esse procedimento é simples, é só dividir a massa pelo volume. Entretanto, ele quer que o volume seja em litro, então tem que converter esses valores. Então aqui 100 ml seria 0,1, 300 ml seria 0,3 litros e 200 ml 0,2 litros. E aí eu faço 4 dividido por 0,1, 6 dividido por 0,3 e 12 dividido por 0,2 e acho os seguintes valores. Para a solução 1, 40 gramas por litro. Para a solução 2, 20 gramas por litro. E para a solução 3, 60 gramas por litro. E aí ele pedia também para você calcular o que acontecia quando eu adicionasse 100 ml de água à solução 1. Qual o valor da concentração final. Então, aplicando aquela regrinha lá proporcional, né, de situações iniciais e finais, substituo os valores e descubro que a concentração nova, né, seriam 20 gramas por litro. Também sem muito mistério, porque se eu tinha 100 mililitros inicial
e adicionei 100 ml de água, meu volume final passou para 200. Então, se o volume aumentou 2 vezes, é só fazer 40 dividido por 2 e eu acho a resposta. E aí, para terminar, a gente vai falar sobre as misturas de soluções de mesmo soluto. Por que a gente está ponderando as questões de mesmo soluto? Porque aí eu misturo duas soluções onde eu não tenho uma condição do meio de que essas substâncias entrem em reação, correto? A questão de solutos que reagem entre si, ela já vem um pouco mais de complexidade, porque aí volta para o cálculo estequiométrico, eu preciso descobrir a quantidade de cada soluto presente ali no meio, fazer os cálculos proporcionais, então já demanda um pouco mais de conhecimento. E esse assunto eu vou deixar bem mais para frente, quando a gente voltar a ter as aulas presenciais, certo? Então aqui ele está me dando o exemplo de duas soluções. Se você quiser dar pause, já sabe como resolve, não tem problema. É essa expressão que a gente utiliza, correto? Então aqui ele está me dando uma solução A de sacarose e uma solução B de sacarose. Então são dois solutos dissolvidos em água. Para a solução A, ele falou que eu tenho 20 gramas por litro de sacarose em 100 mililitros de solução. E a solução B, a concentração é igual a 40 gramas em 300 mililitros. Misturou as duas coisas e ele quer descobrir qual é a concentração final. Então, de novo, eu tenho essa expressão aqui. Concentração final vezes volume final é igual a concentração da solução A vezes volume mais a concentração da solução B vezes seu volume. Se eu tivesse uma terceira solução, eu iria fazendo esse raciocínio proporcional. Na verdade, o que a gente faz é tirar uma média ponderada, no fim das contas, correto? Então, observe que o meu volume final é fácil de descobrir porque eu junto 100 ml com os 300 ml. E aí, outro raciocínio lógico é o seguinte: 20 gramas para 100 ml, 40 para 300. Então, como eu tenho um volume maior da solução B, a concentração ela tende a ficar mais próximo do 40 do que mais próximo do 20. Se os volumes fossem iguais, seria a média simples: 20 mais 40 dividido por 2, que seriam 60. Então, a resolução é assim. Eu substituo os valores naquela expressão e chego que a concentração final é de 35 gramas por litro, certo? Como eu falei, mais perto dos 40, porque eu tenho um volume maior dos 40 gramas por litro. De novo, esse é um problema para você resolver. Então você dá pause, leia os dados e chega a resultado aí que eu já vou explicar para vocês, ok? Pode pausar agora. Então o problema dizia na mesma situação, semelhante ao problema anterior, né? Só que agora ele me deu a concentração em mol por litro, 0,3 mol por litro, e eu tinha 50 mililitros dessa solução A, e aqui eu tenho 0,5 mol por litro e 150 mililitros. De novo, um volume maior, aqui 3 vezes maior, a concentração tende a ficar mais próxima do 0,5. Misturei as duas soluções e quero que você calcule a concentração final. Aqui o soluto é o brometo de potássio, certo? Valores na expressão de mistura de mesmo soluto, eu chego à concentração final de 0,45 mol por litro, correto? Que seria a concentração mais próxima do 0,5 por causa do volume maior dessa solução, certo? Por último, é apenas uma observação que caso eu tenha uma mistura de soluções que não reagem entre si, a gente entende que para cada soluto diferente, a mistura dessas soluções a gente interpreta como uma diluição. Professor, como é que eu sei que esses solutos eles não vão reagir entre si? Você tem que ter um conhecimento maior de química, obviamente, mais aprofundado, mas sabe o seguinte, nós estamos falando de soluções aquosas, certo? O mais comum que aparece para você, vai aparecer em exercícios ou em questões propostas em vestibulares, simulados online ou coisas do tipo, é que os solutos que vão reagir normalmente seria uma solução ácida com uma solução básica, certo? É um ácido clorídrico com hidróxido de sódio e situações parecidas. Fora isso, ou os solutos são idênticos ou eles não vão reagir. Então, para vocês, a maioria das situações onde eu misturo soluções aquosas em que os solutos vão reagir são solutos ácidos e básicos, e aí ocorre uma reação de neutralização.
De novo, a gente entra em cálculos um pouco mais complexos, porque eu tenho que aplicar o cálculo estequiométrico, eu tenho que equacionar a reação, fazer balanceamento, descobrir a quantidade de matéria dos solutos e dos reagentes, né, envolvidos, descobrir quem está em excesso. Então tem uma série de problemas a mais. Por isso que eu falei que essa parte da mistura de soluções, de solutos que reagem, a gente vai deixar mais para frente e vai discutir quando voltarmos às aulas presenciais. Tranquilo? Fora isso, de novo, misturas de solutos que não reagem, a gente já viu a expressão, desculpa, de mesmo soluto, a gente viu a expressão, quando eles não reagem, eu trabalho para cada soluto como uma diluição. E se for uma evaporação, o volume final diminui, a concentração aumenta, certo? Por mais fiquem em casa, estudem, precisando de ajuda, é só procurar a gente, ok? E é isso. Meus caros, muito bom falar com vocês. Tendo dúvidas, responda a postagem, amém? Prestem atenção que eu vou passar mais alguns exercícios de diluição para vocês resolverem. Abraços, até breve.